E, Flávio, os resultados que você foi alcançando ao longo da vida, ao longo da sua carreira, te colocaram no topo, né? Num lugar de muita visibilidade. E isso gera admiração, isso gera também inveja, isso gera raiva, né? Porque a felicidade às vezes incomoda. Só que você consegue se comunicar de uma forma em que você afasta a imagem daquele cara que quer ostentar, que quer tirar onda, que quer dizer que é o bonzão. Que eu acho isso péssimo, mas funciona muito e muitas pessoas fazem. Quero saber como você decidiu, se é uma coisa sua, não é natural, sempre foi assim, ou então se você entendeu que assim, talvez a simplicidade de não esbanjar, sabe, de não gerar isso era importante, ou se foi algo natural. Essa pergunta é muito interessante, cara. Eu fui criado, meus pais eram muito ativos na igreja e eles faziam muito trabalho social. Então eu passei a minha infância e um pedaço do início da minha adolescência acompanhando meus pais nessa missão quase que humanitária, porque eles sempre trabalharam em favelas, em lugares muito pobres. A minha família era uma família de classe média baixa. Eu fui pegar avião com 20 anos, com 19 anos eu fui num restaurante pela primeira vez, eu andava de ônibus cheio, lotado, enfim. Nunca me faltou comida, não era uma família assim que a gente tinha problema para comer. Sim. Graças a Deus a gente sempre teve comida, roupinha. Então, mas era uma vida muito dura, muito limitada, não é? Uma vida bem limitada. Só que o trabalho dos meus pais, do meu pai e da minha mãe especificamente, sempre foram em favelas. Então, por muito tempo, acompanhando eles nesses trabalhos, meus amigos eram da favela. Sim. Eu brincava com os meus amigos da favela. A gente ia visitar casas de pessoas nas comunidades que era de madeira a casa, chão batido. E eu brincava, levava meus brinquedos, e aí sempre tinha uma criança ali, e eu me comunicava com essas pessoas, a gente brincava. Então duas coisas aconteciam. Primeiro, eu era sempre visto como filho de rico. Então eu sempre fui visto como rico. E de fato, na comparação, para aquelas pessoas, eu era rico. Primeiro que eu tinha pai e tinha mãe. A maioria não conheceu o pai, não conheceu a mãe, ou já morreu, já tá preso. Você entendeu? Sim. Então, para começar, eu tinha uma família. Não é? Tinha comida, tinha roupa, eu estudava em escola pública, então eu já era rico. Para aquela referência, eu já era rico. Então, eu era visto como rico. Só que eu também entendia que isso ninguém me ensinou. Não me lembro de alguém ter me ensinado, mas eu me lembro de eu me preocupar em não ficar falando... Não parecia arrogante. Não parecia arrogante para os meus amigos que eu brincava. Eu dava brinquedos no Natal. Eu ia lá com meus pais e escolhia os meus brinquedos. Eu ganhava novos e dava os outros para aquelas pessoas. E fiz muitos amigos. Isso eu vivi da minha infância, depois na minha adolescência. Isso parou quando eu saí de casa aos 15 anos para o Colégio Naval. E aí, assim, minha vida tomou assim, um rumo diferente. E meus pais continuaram fazendo aquele trabalho. Fizeram por anos, décadas até. Eu penso que essa convivência minha me ajudou, me ensinou de alguma forma um princípio básico da comunicação, que é a empatia. Excelente. Para você se comunicar com alguém, você precisa entrar no mundo dela. Você precisa perceber as dores dela. Você precisa estar sensível para a realidade dela. Quando você estabelece o que eu chamo dessa conexão, quando você se conecta com a outra parte, essa conexão abre as portas do coração, dos corações da outra parte, para que a sua mensagem seja transmitida. Então, transmitir mensagem, comunicar, é muito mais do que falar. Exatamente. A fala é só um pequeno ingrediente da comunicação. Não é? A fala é um ingrediente importante.
A oratória é um ingrediente importante. No entanto, se você não tiver esta conexão, você não vai conseguir estabelecer essa comunicação. Então, eu aprendi, e talvez isso seja natural da minha parte, que se eu estou na internet e o meu objetivo verdadeiro, porque se ele for falso, ele cai no dia seguinte. Ninguém se sustenta... Você se sustenta 10 minutos mentindo. Talvez você se sustente 10 dias fazendo bravata na internet. Mas 10 anos não. Em 10 anos você cai. O que é falso, ele não se sustenta com base na mentira. Atores não prevalecem publicamente, porque uma hora a máscara cai. Isso é fato. Então, o que acontece? Se eu tenho um objetivo de transmitir o que eu aprendi, que me tornou o que eu me tornei, tanto financeiramente, tanto do ponto de vista de resultados profissionais, e se eu tenho de verdade um objetivo de transmitir isso para um público, e eu sei que a realidade desse público não é uma realidade que anda no avião que eu ando, não é uma realidade que mora na casa que eu moro, que come nos lugares que eu como, que pode ter acesso às coisas que eu tenho. Tudo isso é bom, é legítimo. Não vamos ser hipócritas. Ganhar dinheiro é muito bom. Claro. É excelente. Mas não é a realidade de quem eu digo que quero ajudar. Se eu digo que quero ajudar alguém, eu preciso descer no mundo desse público. Eu preciso me conectar com essas pessoas. Eu preciso abrir as portas dos corações dessas pessoas, não como alguém que é superior, não como alguém que é melhor porque tem. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem porcaria nenhuma. Então, isso aí é de uma pobreza impressionante alguém ser medido pelo aquilo que tem. Ter é bom, mas ter não define o que nós somos. Não é? Então, quando a gente... Não é um exercício de humildade, é um exercício de comunicação. Exato. Eu preciso criar uma conexão e trabalhar com essas pessoas, entendeu? Talvez a prática disso por tanto tempo tenha me dado características mais simples. E eu aprecio, entendeu? Eu acho feio, desculpa, até só para concluir, eu acho feio o cara ostentar. Eu tenho vergonha alheia da ostentação. Entendeu? Me dá vergonha, me dá um sentimento ruim a ostentação. Eu acho que é uma declaração de pobreza. A ostentação é uma declaração de pobreza. Ela é assim, olha, quem ostenta está dizendo assim, olha, eu sou pobre, apesar do dinheiro que eu tenho. Então, não é pobreza financeira, é a pobreza... Pobre homem, só tem dinheiro. Pobre homem, só tem dinheiro. Então, eu acho feio. Então, eu acho brega. Eu acho a ostentação brega. Entendeu? O cara ficar mostrando que tem brega. Agora, acho que a gente também pode ser livre. Eu também não vou aqui fazer voz de pobreza e vou vir aqui todo igual um trapo, entendeu? Com a roupa feia, ou vou ter um carro feio. Não, ou vai ficar impondo que o outro seja como ou você impondo, não imponho nada. Agora, eu gosto, eu tenho carros bons, moro em lugares bons, eu tenho coisas boas, eu só não faço disso a minha identidade, eu sou muito mais que isso. Basicamente o que o Flávio está dizendo é que se você não colocar sua vida emocional em ordem antes de ganhar qualquer tipo de relevância, inclusive a financeira, as suas feridas do passado vão fazer você postar coisas para se sentir bem, não para ajudar os outros. Vão fazer você comprar coisas para impressionar pessoas e não para agradar ou para facilitar o seu dia a dia. Ou seja, você vai ser escravo dos seus sentimentos negativos e vai usar a relevância, seja por seguidores na internet ou por dinheiro que você conseguiu na vida, para, na verdade, satisfazer só você. Aí você corta seu poder de comunicação. Exato. Porque um dos pilares da comunicação é a empatia. Então eu paro de me colocar no lugar dos outros e começo a querer a me sentir bem, postando, por exemplo, o carro que eu tenho, o avião que eu ando, para eu me sentir importante, enquanto eu estou cortando o canal de comunicação, que é o coração das pessoas. Eu estou cortando isso. E como o Flávio falou, em outras palavras, vou parafraseá-lo, a comunicação ela acaba sendo um exercício de humildade, porque para se conectar, a humildade no sentido de você entender que você não é autossuficiente, que você precisa do outro, aí tá a empatia, você precisa olhar para o outro e não achar que não, eu tenho tudo. Então é um exercício de humildade. E a conexão se dá quando você se interessa pelo que o outro se interessa e não impõe o seu interesse para ela. É isso? É isso mesmo. Porque senão é muito fácil a gente transformar uma rede social num instrumento de autopromoção. Eu não estou dizendo que é errado. Você pode, quem quiser se autopromover na internet, pode se autopromover na internet. Você pode fazer seu marketing pessoal. Não tem problema nenhum, entendeu? Isso não é errado, não é um crime, não é pecado, nada disso.
Não é? Mas se você diz que a sua proposta é outra, mas usa como autopromoção, aí nós temos uma dissonância e essa dissonância, ela uma hora cai. Esse é o problema. A peneira da vida tá aí, né, Flávio? Não tem problema, cara. Poxa, não tem nenhum problema. Eu acho até que tem muita gente na internet que precisa ver um carrão bonito, ver uma casa bonita. Para se inspirar. Para se inspirar. Não acho que é problema. Então, eu não estou demonizando nada aqui. Eu estou falando das intenções do nosso coração, que a gente sabe, né? Se eu quero uma coisa e ajo de outra forma, uma hora a gente não está autêntico. Isso. Por exemplo, sobre esse lance de postar coisa boa, o que eu vejo é o seguinte: quando você posta uma vez, você pode até estar inspirando. Quando você posta aquilo todo dia, você está massacrando emocionalmente a outra pessoa, porque ela não pode ter. Então, fala assim, poxa, gente, eu tenho esse carro aqui, ou uso essa caneta aqui, ou tenho um avião aqui e tal. Você pode estar inspirando, caramba, o cara saiu do subúrbio, aí, cara, tem um time de futebol hoje, anda de um avião próprio, não sei o que e tal. Só que se você fizesse todo dia, a pessoa vai falar assim, cara, chato, todo, eu já vi. A felicidade incomoda nesse ponto. Eu já vi que você mora nessa casa, já vi que você come camarão todo dia. Então, chega uma hora que enche o saco das pessoas também, né? Essa questão também de inspirar sem massacrar emocionalmente é uma linha de comunicação importante. Mas isso vai cair na efetividade da comunicação. Ela, a partir de um certo ponto, é igual um bolo. Se você botar a quantidade certa de ingredientes no tempo previsto, o bolo vai ficar bom. Mas se você errar na quantidade de ingredientes, botar demais um determinado ingrediente, aquele bolo vai virar um Frankenstein. Então, comunicação também é assim. Interessante. Você tem uma dose de acordo com o teu propósito. Você tem que ser sensível. A gente que se comunica com muitas pessoas precisa ser sensível para saber se você vai alcançar o teu objetivo. Se não, você não está alcançando o seu objetivo. Você está criando... Ao contrário. Você pode, às vezes, atrapalhar e você vai perder relevância na sua comunicação.